Olá! Uma dúvida que tem surgido envolvendo a lei das estatais é quanto ao prazo máximo de vigência dos contratos. Poderia ser formalizado um contrato de fornecimento continuado, por exemplo, por 5 anos? Conforme já vimos em vídeos anteriores, a 13.303 definiu o regime jurídico a ser observado para as licitações e contratos das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Trata-se de um novo conjunto de normas, princípios e regras aplicado às contratações das estatais. E esse novo regime inova relativamente à temática de hoje. De acordo lá com o artigo 57 da 8666, a vigência dos contratos deve observar o quê? A duração do crédito orçamentário em que celebrados. Escapam dessa regra apenas os contratos que se encaixem nas hipóteses excepcionais previstas nos incisos desse dispositivo, a exemplo dos serviços contínuos. E a 866 também veda, no parágrafo 3º do seu artigo 57, a celebração de contratos por prazo de vigência indeterminado. Por sua vez, a lei das estatais contempla novas regras, fixando limitações menos restritivas do que aquelas disciplinadas pela 8666. Na forma do seu artigo 71, a duração dos contratos, genericamente considerados, não excederá 5 anos, contados a partir da sua celebração, podendo ser extrapolado esse limite em 2 hipóteses. Projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da estatal e nos casos em que o ajuste por prazo superior a 5 anos seja uma prática de mercado e a eventual imposição desse prazo, ou seja, desses 5 anos, inviabilize ou onere excessivamente esse negócio. Ainda a lei das estatais também veda a celebração de ajustes com vigência indeterminada. Portanto, considerando esse novo regime jurídico, as estatais poderão disciplinar a vigência de seus contratos observando os seguintes aspectos. Vamos lá. Primeiro, a vigência máxima dos contratos será de 5 anos, à exceção dos incisos 1 e 2 do artigo 71. Segundo, em princípio, não se vislumbra um óbice legal que impeça a celebração de contratos com vigência inicial superior à duração do exercício financeiro, desde que observado prazo máximo de 5 anos. Terceiro, da mesma forma, não se observa na 13.303 vedação à celebração de contratos com prazo de vigência inicial inferior a 5 anos, admitindo-se o quê? A sua prorrogação até alcançar esse limite. Quarto, na medida em que a lei das estatais não delimitou a aplicação da disciplina contida lá no caput do seu artigo 71 a uma ou outra espécie de objeto contratual, é possível a aplicação dessas conclusões, ao menos em tese, a qualquer objeto. Até por conta disso, seria possível então celebrar contratos de fornecimento continuado, desde que observado o prazo máximo de 5 anos. Alerta-se apenas para análise de conveniência e oportunidade em assim definir, sobretudo tendo em vista uma possível dificuldade para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desses ajustes com o passar do tempo. E, por fim, quinto, a 13.303 veda a celebração de contratos com prazo de vigência indeterminado. A respeito dessas 5 diretrizes, sugiro a leitura de pergunta e resposta publicada na revista Zenit Informativo de Licitações e Contratos. Até breve!